Paz do Senhor a todos que estão nos assistindo em casa. Queria que você fechasse os seus olhos neste momento aí. Às vezes sentado no seu sofá, numa cadeira. Feche os seus olhos aí onde você está. Às vezes tem tantas guerras nas nossas vidas, mas nós somos guardados pelo nosso Deus, nós somos guardados pelo nosso Senhor. Nós vamos falar um pouco disso esta noite. Então eu pedi para que o Paulão cantasse essa canção, um pedaço dessa canção. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Aleluia. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras. Eu não sei o que você tem passado nesses dias, mas eu sei que nós somos guardados por Ele. Aleluia. É assim que nós lutamos, é assim que nós vencemos. Aleluia. Que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Olha para o irmão que está do seu lado aí onde você está e diz: Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ele. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. aleluia. É assim que nós lutamos, e é assim que nós vamos vencer em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia comigo em Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 28. Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 28. Vocês podem, deixa só o Paulão, por gentileza. Daniel 3, 28. Se você tiver com a sua Bíblia, abra ela. Se tiver no seu celular, ligue ela. Eu creio que deve estar, já está aparecendo aqui. Esses meninos é extraordinário. Esse pessoal da mídia nosso já está aparecendo aqui na frente no telão. Diz assim a palavra do Senhor: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e os livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem qualquer um Deus com D minúsculo, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação, língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em moturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. E então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amados, essa é uma história bastante conhecida na palavra do Senhor, que fala desses três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. São três jovens, irmãos, que se destacam entre várias pessoas do povo de Israel. No ano de 605 a.C., quando Nabucodonosor, o rei da Babilônia,
ele resolve tomar toda essa província. Ele pede para que venham, que tragam para perto dele homens que se destacam, pessoas que estão se destacando naquela geração, pessoas que estão se destacando, pessoas bonitas, pessoas de boa aparência. E a Bíblia destaca no meio dessas 3 pessoas: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. O nome Daniel, que foi mudado depois para Beltesazar. E o nome de Sadraque, que na verdade era Ananias. E o nome de Mesaque, que na verdade era Misael. E Azarias era o nome de Abednego. E logo depois foi mudado. Então o rei manda trazer essas pessoas. E os 3 prosperaram muito ali, para a gente poder encurtar a história. Os 3 eles avançaram naquela região. Até que chega um certo dia, o rei Nabucodonosor coloca um decreto e fala o seguinte: eu vou fazer aqui uma estátua de ouro. E vai dar uma certa hora, e todos vão ter que se prostrar diante dessa estátua de ouro. Alguns dizem que era a estátua dele próprio, porque ele tinha, no capítulo 2, se você for ler, ele tinha tido um sonho com essa estátua. Então ele faz uma estátua dele mesmo, coloca no meio da cidade, e ele fala assim: olha, aquele que quando começar a música, e quando começar a tocar os tamborins, e quando começar a tocar aquela canção, não parar e não se prostrar, será lançado na fornalha de fogo ardente. Nós temos aqui 3 pessoas muito corajosas. É o Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3, deu certo momento aonde começou a se tocar, e ele falou, ele chamou todo mundo para aquela região naquele exato momento. E ele chama todo mundo e fala: olha, nós vamos começar agora, nós vamos tocar os instrumentos. E quando eu tocar os instrumentos, todos vão ter que se prostrar diante dessa estátua de ouro. E a Bíblia conta a história que os instrumentos tocaram e todos se prostraram, menos 3 pessoas: Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu creio que eram muitas pessoas, eram muita gente. Então não tinha como o rei saber quem é que não tinha se prostrado. Então alguém conta para o rei: olha, Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles 3 que você trouxe de lá, eles não se prostraram diante da estátua. Eles não obedeceram o decreto do rei. Então o que há de ser feito com esses 3? A palavra do Senhor nos fala que nesse momento o rei manda chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles vão à presença do rei, e o rei fala para eles: Sadraque, Mesaque e Abednego, por que vocês não se prostraram diante da estátua de ouro que eu fiz? Eles falam no português bem dizido, bem falado. Eles falam: eu não vou me prostrar não, porque eu não me prostro diante de outros deuses, eu só me prostro diante de um só Deus, que é o Deus de Israel. Então o rei fala: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar outra chance. Eu vou mandar tocar novamente as trombetas, eu vou mandar tocar novamente a música, e vocês têm agora uma próxima chance de se prostrar diante da minha estátua. Então sabe o que acontece? Ele toca novamente. Aliás, ele pergunta para Sadraque, Mesaque e Abednego se eles irão se prostrar, e a resposta deles é: nem precisa tocar nesse assunto comigo. E o rei, irritado, fala para eles: então, quem vai te livrar? Eu quero ver se o seu Deus vai te livrar das minhas mãos. A resposta dele é extraordinária, desses 3. Eles falam o seguinte: olha, o nosso Deus, ele vai nos livrar. E mesmo se ele não nos livrar, nós não adoraremos a estátua. Irmãos, enquanto eu estudava essa palavra, enquanto eu estudava essa mensagem, isso me tocou. O enquanto ele não me livrar, mesmo se ele não me livrar, mesmo se ele não me livrar, eu continuarei o adorando. Mesmo se ele não me livrar, eu continuarei sendo filho. Mesmo se ele não me livrar, eu continuarei diante dele, prostrado aos pés dele. Eu continuarei seguindo a ele, eu continuarei servindo a ele, mesmo se ele não me livrar. Isso é muito interessante, porque eles falam o seguinte: eu sei que ele é poderoso para me livrar, mas eu não sei se ele quer. Então
mesmo se Ele não me livrar, eu continuarei fiel. E a minha pergunta que eu tenho para você esta noite é: você tem continuado fiel ao Senhor nos tempos de crise? Será que nós temos continuado fiel ao Senhor nos tempos de escassez que nós estamos vivendo? Será que nós estamos continuando sendo fiéis ao Senhor? Às vezes você não foi livre do desemprego. E se você está desempregado, eu profetizo sobre a tua vida que vai vir um emprego muito melhor do que esse que você estava. Mas será que mesmo se a crise chegar em você, e eu creio que não vai chegar em nome de Jesus, será que mesmo assim seremos fiel a Ele? Então o rei manda lançá-los na fornalha. E quando eles são lançados naquela fornalha, a Bíblia conta que o rei pediu para que 2 homens fortes, top, igual eu e o pastor Miller, assim, lançasse ele. E a Bíblia conta que os caras que foram lançar eles morreram só de chegar perto do fogo. Isso é interessantíssimo. A Bíblia conta que as pessoas que foram lançar lá, os caras que foram lançar Sadraque, Mesaque e Abednego, ali naquele momento eles morreram queimados. De tão forte era o calor, porque o rei Nabucodonosor estava com tanta raiva deles que mandou aumentar ainda mais o fogo. E a Bíblia conta que eles entram na fornalha. E o rei Nabucodonosor ficou sentado, esperando eles se queimarem. E de repente o rei olha e não vê somente 3 pessoas lá. De repente o rei olha e vê 4 pessoas dentro da fornalha. Havia um 4º homem lá. Havia uma 4ª pessoa lá. E ele sai sem nenhum dano. Sem dano. Já tá? Pode voltar já, Pedro. Parece que estou cercado. Aleluia. Oi? Tá, pessoal que está nos assistindo no YouTube, deu um blackout aqui, a energia acabou, mas nós já restabelecemos a conexão e vamos continuar a palavra do Senhor, tá bom? Então, você que estava nos assistindo aí, muito obrigado por ter permanecido, e estamos voltando agora com tudo em nome de Jesus. Eu estava dizendo que Sadraque, Mesaque e Abednego saíram intactos daquela fornalha. E tem gente que fala que crente não passa por guerra. Tem gente que fala que crente não passa por tribulação. Tem gente que fala que crente não passa por adversidade. Tem gente que fala: não, você é crente, por que você está passando por essa situação? Irmãos, entenda uma coisa: Deus às vezes Ele não vai te livrar da fornalha, mas Ele vai te livrar na fornalha. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado. Agora, antes era só Sadraque, Mesaque e Abednego que se prostrava. Agora todo mundo teria que se prostrar ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, se você tem passado por uma situação complicada, entenda que o Deus que nos livra da fornalha, o Deus que nos livra do fogo, Ele pode te livrar disso em nome de Jesus. Entenda uma coisa: nós temos aqui algumas lições que nós podemos aprender dentro da fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam vivendo um cativeiro. Embora tivesse uma boa posição de destaque, eles não deixavam de ser escravos. Mas quando saiu o decreto do rei, dizendo que todos deviam se dobrar de joelhos e adorar a imagem, eles não se dobraram. Eles fizeram a diferença. Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram a diferença. Irmãos, quando nós estamos nessa situação, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é a fidelidade. A fidelidade. Sadraque, olha só, eles viviam ali como escravos, mas eles não se prostraram
diante daquela estátua. Nabucodonosor falou para eles: eu vou mandar tocar música e vocês vão se curvar. Senão, qual Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? Veja só a fidelidade dos jovens. Ele falou para Nabucodonosor: enquanto a isso, nem preciso falar para você como está a tua fidelidade com Deus, como está a nossa fidelidade com o Senhor, como está a nossa fidelidade com Ele. Esses homens nos ensinam que a fidelidade está até além da vida deles. Entenda essa frase: a fidelidade de Deus é o travesseiro para a cabeça cansada. A fidelidade de Deus é o estímulo ao coração que desfalece, é o apoio para o joelho dos fracos. O Senhor é fiel a todo tempo. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se você tem promessa de Deus, irmão, entenda isso. Se o Senhor te prometeu algo, Ele vai cumprir isso na sua vida, em nome de Jesus. E não foi somente com Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha a história de Jó. Jó agora vai murmurar, vai blasfemar contra Deus. Ele não suporta tanta aflição. Jó não murmurou, Jó não blasfemou. Mas Jó, ele usa essas palavras: eu saí nu do ventre da minha mãe, e nu eu vou voltar para lá. Irmãos, precisamos de ter fidelidade para com Deus, para que a gente possa alcançar as bênçãos dele. Precisamos ter fidelidade para com Deus. E o segundo ponto, segunda lição da fornalha, é a ousadia. Quando nós lemos essa história, irmãos, de Sadraque, Mesaque e Abednego, nós vemos aqui um grande exemplo de ousadia. Ele ameaça: eu vou mandar tocar a música de novo. É a mesma coisa de falar assim: vocês vão dançar conforme a música. Ele fala: eu vou mandar tocar de novo. Mas aqueles homens, aqueles 3 homens, eles agem com uma extrema ousadia e dizem: nem precisa mandar tocar, porque se o nosso Deus não, Ele vai nos livrar. E se Ele não nos livrar, mesmo assim nós não adoraremos. Olha essa resposta extraordinária que esses jovens, eles deram para esse rei. Qual é o preço do seu ministério? Qual o preço que você tem pago? Quanto vale o seu ministério? Quanto vale para você estar na sua igreja, na sua célula? A ousadia deles é extraordinária. Vamos seguindo aqui. Basta a gente olhar um pouco para a palavra de Deus, que você vai ver vários outros exemplos de ousadia. Davi e Golias. Davi e Golias, ele teve um pico de ousadia extraordinário. Quando Davi chega diante de Golias, está o exército de Israel ali, todo mundo tremendo. Chega aquele menino com uma pedra e um estilingue na mão. E ele olha e fala assim: quem que é esse cara para afrontar o exército do Deus vivo? Então, irmãos, é necessário nós termos ousadia. Ousadia nesses momentos complicados. É necessário nós olharmos para o problema e enfrentar ele de frente e dizer: essa praga não vai chegar na minha casa, eu não vou perder o meu emprego, a minha vida vai prosperar. O Deus que eu sirvo é um Deus grande e extraordinário para me dar estratégias, para que eu possa vencer, para que a gente possa avançar, para que a gente possa crescer. Entenda uma coisa, eu profetizo sobre a tua vida: esse ano vai ser o ano que a sua célula mais vai crescer, mais vai romper. Esse ano é o ano que você mais vai prosperar. Isso é loucura? Não, isso é fé, porque fé é aquilo que nós enxergamos quando nós não vemos. Então, às
vezes nós não estamos enxergando tudo isso. Tudo que você vê na TV é caos. Tudo que você vê em todos os lugares é as pessoas falando sobre isso, como isso é. Irmão, entenda uma coisa: você é filho do Deus vivo. O sangue do Cordeiro está sobre a tua casa. Praga alguma chegará à sua tenda. Comece a declarar as verdades de Deus para a tua vida com ousadia, assim como esses homens fizeram. O crente que tem ousadia não olha a circunstância ou as limitações humanas, mas pela fé se lança no propósito de Deus. Qual é o propósito que Deus tem para a tua vida? Tem muita gente que pensa: agora aqui não tem ninguém, graças a Deus, na nossa igreja não tem, agora como é que vai fazer? A igreja agora está só no culto online, não sei o que. Sabe o que eu penso? Sabe o que o nosso pastor pensa? Agora no culto online, a mãe daquela irmã que não conseguia vir à igreja, não tinha forças, está ouvindo a palavra neste momento. O filho dela, que ficava na casa dela, agora está vindo para a igreja através da tua TV. Muito pelo contrário, as pessoas estão sendo alcançadas. Agora a mãe está falando para o filho: filho, senta aqui comigo, vem assistir. Agora o pai está falando: filho, vem para cá. Agora a esposa está chamando o marido, está fazendo ali aquela janta quentinha, chama o marido para cá: meu amor, vem cá, senta aqui, vamos assistir o culto de celebração. E meu amor, quando voltar você vai lá comigo. Tem pessoas que estão loucas para vir para a igreja. Por quê? Porque tem pessoas que tiveram ousadia, e nós precisamos entender isso. Uma geração que tem coragem de dizer: se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará, mas se não nos livrar, nós não nos dobraremos do mesmo jeito. Deus está esperando assim, sabe, amados? Deus está esperando alguém desse jeito. Falar assim: ah, tá o caos, tá não sei o que. Não, o meu Deus vai me livrar. E a terceira lição é a fornalha da fé. A fornalha, olha só, a fornalha de fogo, ela fala de provação, de adversidade, de problema, de aflição, que a gente enfrenta muitas vezes quando a gente escolhe fazer a vontade de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não estavam dentro da fornalha porque fez algo errado, mas eles estavam dentro da fornalha porque eles decidiram fazer a vontade de Deus. Então entenda, muitas situações que nós passamos é para que o nome do Senhor seja glorificado. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa. Agora, uma coisa a fornalha serve. Para uma coisa a fornalha serve: para manifestar a grandeza e a firmeza da nossa fé. A fornalha também serve para isso. Tem gente que está em casa assim, ó: uau, quando voltar o culto vai ser extraordinário, em nome de Jesus. A partir de semana que vem, irmão, não estou afirmando nada, tá? Estou no campo da fé. Em nome de Jesus, a partir de semana que vem vamos voltar a ter os nossos cultos de celebração. Estou profetizando, amém? Quem não tem fé não arrisca, não avança, não enfrenta. A pessoa que não tem fé, ela não vai avançar. Por quê? Porque ela só enxerga a altura dos seus olhos, porque ela só enxerga aquilo que ela pode ver. E a nossa visão é limitada, mas a visão de Deus é extraordinária. A pessoa que não tem fé, ela não arrisca, ela não avança, ela não enfrenta. Tem gente que não tem coragem nem de sair lá fora, irmão. Sair para olhar a rua. Não estou falando para você sair descoordenadamente, não, irmão. Mas tenha fé que o Senhor é quem nos livra da fornalha. Agora, quem tem fé de verdade, irmão, sabe que pode ir, sabe que pode enfrentar, pois tem certeza que Deus, Ele vai à frente. Ele vai à frente. Irmão, que medo que você vai ter se o Deus vivo está na sua frente? Que medo que você vai ter, irmãos, se o Todo-Poderoso é quem nos guia? Então, irmão,
irmãos, nós precisamos entender que esse é o ano da fé. Sim, esse é o ano da fé. É o ano mais propício para que a gente tenha fé. Por quê? Porque ter fé num ano onde está tudo bem é muito fácil. Então essa palavra profética que o pastor Clodoaldo lançou, ela é justamente para esse tempo. Por quê? Ter fé quando está tudo bom, quando está tudo maravilhoso é fácil. Agora ter fé agora, irmão. E aqueles que tiverem essa fé, pastores, líderes que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, você que tiver essa fé, você vai crescer em tempos de crise, você vai romper em tempos de crise, ninguém vai te segurar, as pessoas não vão entender como você conseguiu, as pessoas vão chegar para você, e aí, você não perdeu um membro? Não perdi, a tua célula, ela dobrou de gente, antes vinha 10, agora está vindo 20, e a tua igreja, não, agora nós tivemos que aumentar, por quê? Porque as pessoas estão com sede de Deus, porque as pessoas estão com sede do Deus vivo, e elas estão vindo à casa do Senhor, se alegrando na casa do Senhor, porque elas querem Deus, elas querem ouvir Deus, elas querem falar com Deus. É isso que vai acontecer. E as pessoas vão falar: meu Deus, como é que esse cara cresceu? Meu Deus, como é que essa célula avançou? Meu Deus, como é que essa igreja continuou de pé? Entenda uma coisa: o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é Ele que avança na tua frente. Ei, aleluia. Legê voltou aqui também, voltou. É Ele que avança na nossa frente. Quem não tem fé se desespera diante da fornalha. Quem tem fé passeia no meio do fogo. Quem não tem fé, ele se desespera. Ai, meu Deus, coronavírus. Não, eu não estou falando para você sair descontado. Irmão, entenda o que eu estou falando para você. Ter fé é você saber que Deus vai suprir você. É você saber que Deus vai suprir sua necessidade financeira. É você saber, mesmo sem entender, que Ele é quem olha por você. Sem entender. Eu não sei de onde vem. Eu não sei de onde que vem o recurso. Eu não estou entendendo, mas eu sei que eu tenho um Deus que cuida de mim. Isso é ter fé. É enxergar aquilo que ninguém enxerga. Amém? Quem não tem fé desespera no meio da fornalha. Anota isso. Quem tem fé passeia. Ele não estava andando, imagina, não estava andando no meio da fornalha. Cadê? Qual que é a câmera, gente? Eu tô metido demais esse negócio aqui. Quem tem fé passeia. Não anda, andar é andar. Passear, quem tem fé passeia no meio da fornalha. E os caras pensando assim, ó, que coisa mais louca. Eu nunca andei no meio do fogo. Ô Mesaque, você já andou no meio do fogo? Não, o fogo aí, ó. Ó, Abednego, ó, o fogo, pega o fogo. Pega o fogo aí, Abednego. Olha que coisa mais louca, olha isso. Passeia no meio do fogo. E o rei lá fora esperando sair só os 3 negros, né? Negro por causa do fogo, né? Queimado. Mas sai Sadraque, Mesaque e Abednego. Sem cheiro de fumaça, sem cheiro de fogo. Tenha fé. Deus vai suprir você e a tua casa. São as fornalhas ardentes que nos capacitam a ter uma fé mais preciosa que o ouro refinado. Olha só o que Pedro disse lá em 1 Pedro. Ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que parece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus. Isaías 48:10. Eis que já te purifiquei, mas não como a prata, escolhi-te, olha só, escolhi-te na fornalha da aflição. Quem é você, irmão? Quem somos nós?
dentro da fornalha. Qual a sua verdadeira face? A fornalha de fogo, ou seja, as provações da vida, ela revela quem é você, ela revela quem somos nós. Se nós somos cheios de fé, ou se nós é uns crentes meia boca, mais ou menos, fraquinho. Ai meu Deus, as coisas tá feias demais aqui, eu não sei o que eu vou fazer, não sei o que vai fazer. Não, irmão. Olha pra geladeira, tá vazia. Que delícia, olha só. Já tô até vendo as coisas chegando, ó. Tô vendo já o tomate. Vamos falar coisa boa, a picanha ali no congelador. Você chama a existência. Começa a chamar a existência. Tudo foi feito pela palavra, irmão. Haja luz e houve luz. O Senhor foi falando e foi se formando. Então crê na palavra. Começa a profetizar coisas boas sobre você, sobre os teus filhos. Ai, como é que eu vou fazer? As escolas não estão funcionando. Irmão, seu filho é inteligente. É extraordinário esse menino. Começa a entender isso. Quem que é você? Um homem de fé ou um crente verdadeiro? Alguém que confia inteiramente no agir de Deus? Você é essa pessoa? Eu tenho que falar. Quem que nós somos neste momento? O problema, irmão, é que nós queremos ouvir catástrofes, né? Eu vou ter que citar isso. O presidente fala assim: não, isso é uma gripe que vai passar e não sei o que. Não, mas a gente quer ouvir, sabe o que? Nós vamos morrer, todo mundo, Deus, não sei o que. Nós vamos todo mundo. Não, irmão. Nós não queremos alguém temente a Deus, alguém que tem fé. Começa a entender isso. Começa a lançar coisas boas, a lançar palavras de fé, de otimismo. Bora para frente. Deus que te livra na fornalha, enfim, né? Deus poderia muito bem ter livrado Sadraque, Mesaque e Abednego do fogo ardente. Deus podia ter evitado que os seus 3 servos fossem amarrados e jogados ali dentro. Mas Deus não fez isso. Deus não os livrou da fornalha, mas Deus os livrou na fornalha. Por que esse cara nasceu cego? Quem foi que pecou? Não, ninguém pecou não, foi para que manifeste a glória de Deus. Às vezes você está passando por uma situação, irmão, porque logo Deus vai te tirar dela, vai te levar a sentar com os príncipes dessa terra, e você não vai, as pessoas vão te perguntar o que aconteceu. Você vai ter que falar: Deus me tirou da fornalha. Eu não sei o que aconteceu, eu nem imagino como é que eu saí dessa. Tinha fogo pra cá, tinha fogo pra lá, labareda subindo, o trem tava, sabe, eu nem vi quentura, eu entrei e saí até mais magro, tava na sauna. Porque não funcionou pra mim, né? Não interessa o que você tem passado, não interessa se você já está lá, não interessa se você já está na fornalha. Ele é poderoso o suficiente para te livrar da fornalha ou na fornalha. Ah, irmão, o negócio já está feio. Ai meu Deus, mas eu estou 600, não saiu, meu Deus. Como é que eu vou fazer? Paulão, 600 não saiu. Você já está na fornalha, Ele te livra lá. Sabe por quê? É muito mais bacana para Deus as pessoas olharem e dizer: como é que esse cara saiu daí? E dizer: como é que esse cara saiu desse buraco? Agora não tem mais condição. Seus inimigos, agora não tem mais. Agora acabou. Agora não tem mais jeito. Não tem mais condição. Não tem como mais. De repente você sai com o peitão aberto assim, igual o pombo. Um vento balançando seus cabelos, se você tiver cabelo. Você sai de lá cheio do Espírito Santo e dizendo: o meu Deus me livra da fornalha e me livra na fornalha. E as pessoas vão ter que entender, assim como Nabucodonosor. Já errei o nome desse cara umas 30 vezes. Vai sair depois aí
Assim como Nabucodonosor olhou e falou assim: ninguém adora Deus nenhum mais aqui. Quem adorar outro Deus, acabou, vai morrer. Porque o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego os livrou na fornalha. E para a gente poder terminar essa noite, mais uma coisa que tem para falar para você. Anota aí. Deus não livrou Jesus da cruz, mas Ele livrou Jesus na cruz. Vontade de você estar aqui, gente. Era aquela hora, sabe aquela hora? Ele livrou Jesus na cruz. A fornalha, irmão, ela nos dá experiências. Romanos 5,33, do 3 ao 5, fala assim, ó: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que foi nos dado. Quando você passa pela fornalha, você passa a ter experiências. Quem já pisou no fogo e nunca foi queimado? A equipe de louvor pode subir. Quem já pisou no fogo, entrou no fogo e nunca foi queimado, sem usar nenhum equipamento de segurança? Sadraque, Mesaque e Abednego, sim. Quem já passeou com um anjo no meio do fogo? Sadraque, Mesaque e Abednego, sim. Você vai começar a contar coisas boas dessas quarentenas. Enquanto pessoas murmuram e falam coisas ruins, você vai começar a comentar coisas boas. Você vai começar a dar boas notícias, enquanto está todo mundo no caos. Todo mundo falando de caos, todo mundo falando não sei o quê. Você não. Você vai começar a dar boas notícias. Como é que está seu filho? Está bem. Como é que está sua filha? Está bem, está maravilhoso. Como é que está sua casa? Meu Deus, você acredita que eu aumentei? Menino, você acredita que eu aumentei a área? Foi. Sabe o que eu fiz lá em casa? Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você vai começar a falar de coisas extraordinárias que Deus fez no meio da fornalha, no meio da adversidade, no meio do problema, no meio do caos. Você vai começar a falar coisas extraordinárias. Menino, a sua cela, o seu pastor vai lá na sua cela. Quando a gente voltar, em nome de Jesus breve, ele vai lá na sua cela. Sabe o que vai acontecer lá? Ele vai olhar, a cela tem 10 pessoas, tinha 10 pessoas, pastora, vai ter 20, 30. E você vai perguntar, e ele vai perguntar: meu filho do céu, você não estava na quarentena não? Você estava evangelizando? E você vai dizer, parece que eu estou cercado, mas eu sou guardado por Ele. Sabe como nós lutamos as nossas guerras? Com fé. Sabe como nós lutamos as nossas guerras? Acreditando no nosso Deus, que é maravilhoso, que nos livra de toda injustiça. Aleluia. Quero convidar você na sua casa a ficar de pé. Onde você está, levanta do seu sofá, segura na mão do seu marido aí, levanta ele. É assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Você é guardado.
que eu luto